Queria primeiramente agradecer a colega Gabriela, né, que eu chamei aqui intimamente de Gabi, perdão pela quebra do protocolo. Agradecer ao Arilson também, à Universidade Federal do ABC pelo convite, né? Agradecer também aos meus colegas do IPEA, o Roberto Pires e o Alexandre Comide. Tá? Estamos aqui novamente discutindo essa questão e interessante é que cada vez que se discute, coisas novas surgem, né? Que vão surgindo ou do debate ou de reflexões que até então não foram suscitadas, né? Eu vou trabalhar com vocês aqui o projeto de transposição do Rio São Francisco. Perdão, projeto de integração do Rio São Francisco. Tá? Mas na realidade é conhecido popularmente como transposição. Por que como transposição? Porque no desenho original da sua proposta, ele nasce como projeto de transposição. E logo ele encontra uma oposição muito forte, sobretudo de estados doadores, que, em contraposição ao projeto, lança a proposta de revitalização. Não queremos a transposição, mas queremos a revitalização do Rio São Francisco. Tá? E o que vai aparecer aqui, do ponto de vista concreto, é uma análise sobre como um projeto com alto grau de dissenso, né, que opunha a transposição com a revitalização, encontra consenso e aí passa a se chamar Projeto de Integração do Rio São Francisco, que contempla, tá, por um lado, os defensores da transposição e contempla, por outro lado, aquele grupo que queria a revitalização do rio. Tá? Interessante que o que a Ana Karine apresentou anteriormente, né, é um caminho, uma trajetória completamente diferente do projeto de transposição do Rio São Francisco, em que pese ter órgãos semelhantes envolvidos e ser uma obra de vulto, assim como o próprio projeto de transposição. Né? O que nos orientou do ponto de vista conceitual? Esse trabalho foi feito pela professora Maria Rita Loureiro, com a qual eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas, então fui eu, ela, e um orientando de mestrado, Alberto Ferreira, que é da carreira de especialista em políticas públicas do governo do Estado de São Paulo, e que fez sua dissertação de projeto dentro desse processo de investigação. O que nos orientou? Sobretudo essa possível existência ainda dessa dicotomia entre política e burocracia. Tão ressaltada, né, por Wilson, que separava os papéis de ambos, ou seja, onde termina o papel da burocracia, começa o papel do político, como se, de certa forma, tá, um papel, tá, entregasse o processo de início do papel do outro. Não é? Ou mesmo Max Weber, que também vê essa dicotomia, mas vê uma relação de conflito. E nenhum dos dois trazem um processo de sinergia, tá? Ou um processo constante de contenda ou enfrentamento de argumentos em busca do consenso. Tá? Então, teríamos aqui duas maneiras de analisar esse projeto. Uma primeira é aquela que a imprensa sempre traz para a gente e que, de certa forma, assusta, sobretudo aos leitores dos grandes jornais e da revista Veja, que é a performance, que é o resultado, tá? Ou seja, o projeto que já era para ter sido entregue em 2012, tá? Está apenas com 50% das suas obras concluídas, tá? E boa parte dessas obras estão comprometidas e jogou-se dinheiro fora, tá? Num país como esse. Então essa é a visão convencional. Eu vou tratar um pouco disso, mas nosso objetivo central aqui é aquele que eu antecipei para vocês agora há pouco, é analisar, sobretudo, como que esse consenso foi construído. Tá? Na medida em que você parte de um dissenso absolutamente contundente. Tá? Então, o que é o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco? Tá? Ele é um projeto que está presente na agenda pública há mais de um século. Toda a grande seca trazia transposição como resposta. Quem lê o livro 15 lá de Raquel de Queiroz vai encontrar já alguma citação sobre o projeto de transposição. Quem fizer qualquer tipo de levantamento acerca de grandes secas no Brasil, também vai encontrar uma cobrança sobre a transposição das águas do Rio São Francisco. Tá? E projeto este que foi recentemente transformado em prioridade do governo, na medida em que ele foi incorporado ao PAC. Tá? Note bem, ele é lançado em 2003, tem um longo processo de negociação
para a construção de um desenho mais consensual que se termina em 2007, tá? E somente a partir daí ele passa a ser implementado. Olha que coisa interessante, muita gente pode imaginar o seguinte: com o processo de implementação, acabou-se os conflitos. E o que se percebe também no projeto de integração do Rio São Francisco é que perdedores do processo de construção, tá? Ou aqueles que de certa forma tiveram alguma perda no processo de construção do projeto, vão ainda no processo de implementação tentar reverter ou amenizar alguma perda que porventura esse grupo tenha sentido, tá? Então, como que a pesquisa foi conduzida, né? Foram analisadas as relações entre burocracia governamental e atores políticos na esfera federativa, no Congresso e na sociedade civil, tá? Também foi objeto de análise o papel desempenhado pelos órgãos de controle, que tem um peso fundamental hoje em grandes obras no Brasil, notadamente TCU, Ministério Público, CGU e IBAMA, tá? E, a partir disso, eu vou discutir o projeto com vocês com base nessa linha de tempo. Tá? 2003, o Lula, que era contrário ao projeto de transposição. A partir de uma caravana da cidadania subindo o Rio São Francisco, ele revê sua posição. E assim que ele toma posse, ele declara a intenção de realizar a transposição das obras do Rio São Francisco. E, obviamente, que não se começa do nada. O que se faz? Resgata todos os projetos e estudos técnicos anteriores. Todos esses projetos e estudos técnicos anteriores, que foram feitos, inclusive, durante a ditadura pelo governo Figueiredo, eles são submetidos a audiências públicas, são submetidos a debates públicos e são submetidos a exaustiva argumentação entre as duas coalizões que surgem em torno desse projeto. A coalizão contrária, que era formada por técnicos, ambientalistas, parlamentares, empresários e estados doadores. E aí vocês podem perguntar o seguinte: por que empresários eram contra a transposição das águas do Rio São Francisco? Nós estamos falando aqui, sobretudo, de um grupo de empresários que se instalou na região entre Juazeiro e Petrolina e que passaram a usar as águas do Rio São Francisco para irrigar a produção de frutas cítricas que são exportadas hoje para grande parte do mundo. Qual era o receio deles? Perder parte dessas águas e ter prejuízo econômico. Por que os estados doadores eram contrários? Sobretudo por medo de perda desses recursos hídricos, tá? Mas havia também a coalizão favorável. Quem era essa coalizão favorável? Também técnicos, sobretudo técnicos governamentais, e políticos de estados receptores, ou seja, daqueles estados que iam se beneficiar com o uso da água. Esse processo estava apenas no seu início, tá? A partir daí, o Ministério da Integração Nacional encaminha um pedido de licenciamento ao IBAMA, convoca audiências públicas e faz apreciação técnica. E, obviamente, que a partir disso, um longo processo de conflito, de idas e vindas, tá? Que vão se consubstanciar no conjunto de ações judiciais, começa a ocorrer, tá? Até que surge o debate público entre transposição ou revitalização. Quem traz a bandeira da revitalização? Sobretudo o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, onde nele tinha assento estados doadores com peso político significativo naquele momento, como Minas Gerais, Bahia e dois outros estados, como Alagoas e Sergipe. Pernambuco tinha uma posição bastante ambígua, não é? Aquela parte de Pernambuco que se beneficiava da irrigação era contrária. A outra parte de Pernambuco que iria se beneficiar do processo de transposição era favorável. Tá? 2006, tá? Todos os recursos são apreciados no Supremo Tribunal Federal, que derruba todas as liminares contra a licença ambiental. Aí o debate passa a ser técnico. O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco solta uma minuta determinando que o uso da água ela terá uma determinada vazão e ocorrerá somente para consumo humano e animal. A Agência Nacional de Águas, a ANA, tá, toma uma decisão semelhante, mas adiciona que a água poderá ser usada para empreendimentos econômicos em época de cheia ou
em que a água estiver vertendo pela represa de Sobradinho. Ou seja, neste processo todo, você teve o Congresso debatendo politicamente, os burocratas do Congresso apresentando argumentos técnicos, e argumentos técnicos, inclusive, que tinham visões distintas sobre a quantidade de água que poderia ser destinada ao processo de transposição. Tá? Em 2007, é expedida a licença para a obra do Rio São Francisco. A obra passa a ser incluída no parque, que dá a ela um status de prioridade, onde ela não sofreria, por exemplo, contingências orçamentárias, mas mesmo assim, já no início do processo de implementação, o que ocorre? Uma greve do Bispo Cássio, acho que todos vocês devem se lembrar, porque teve uma ampla repercussão internacional, que naquele momento, então, o presidente da República, Lula, se encarrega de pedir a suspensão do início das obras e inicia um longo processo de negociação. E, obviamente, que em torno desse processo de negociação, tá, cria-se uma comissão para discutir questões específicas como quilombolas, indígenas, tá, e direitos de pessoas que, de certa forma, estavam sendo removidas, tá, do caminho pelo qual a obra percorreria. A partir disso, a obra é retomada. Então, aquele processo que até então era político, para a definição do desenho do processo de transposição, passa a ser chamado processo de integração, na medida em que as coalizões se desfazem, a oposição política ela é reduzida e, de certa forma, o que vai ocorrer daí para frente, sobretudo no que tange ao desempenho da obra, são problemas de gestão. Tá? Então, inicia-se um monitoramento, aqui é super interessante, porque há um conjunto de críticas muito severas aos órgãos de controle com justa razão. Mas no caso do projeto de integração do São Francisco, talvez seja o único caso em que o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União trabalham articuladamente. Qual foi o combinado entre os dois? Cabe ao TCU analisar contratos, analisar licitações, tá, e se debruçar sobre processos jurídicos da obra. Cabe à CGU as auditorias em loco. E ambos, ao agirem de maneira articulada, têm atuado, inclusive, dentro do Ministério da Integração Nacional, no sentido de propor melhorias no processo de gestão. Quer seja naquilo que cabe ao Ministério da Integração Nacional, quer seja naquilo que cabe ao sistema gestor. E aí nós podemos voltar à segunda questão que orienta a análise, que é do ponto de vista de performance. Né? Muita gente fala de pura ineficiência governamental do ponto de vista do alcance ou dos resultados da transposição do Rio São Francisco ou da integração do Rio São Francisco. Não é só isso. Pode ser que a ineficiência governamental seja uma das causas. Quais são os maiores problemas? Nesse processo, construtoras abandonaram obras. Por diferentes razões, perderam capacidade financeira de continuar trabalhando. Neste processo, um conjunto de outras ações judiciais surgiram com liminares que suspenderam trajetos da obra. Nesse processo, os órgãos de controle identificaram fraudes ou identificaram irregularidades, que também suspenderam parte da obra. Tá? Ou seja, este conjunto de questões nos ajuda a entender que boa parte daquilo que se fala do ponto de vista público em relação à performance explica, pelo menos, apenas uma parte dos problemas encontrados, né, no projeto de integração do Rio São Francisco. Tá? Ou seja, simplificam demais esse debate. Mas talvez, e aí valeria a pena aprofundar um pouco mais a comparação com Belo Monte, seja um dos poucos projetos em que você teve burocratas fazendo política e políticos se capacitando tecnicamente para defendê-lo. Talvez também seja um dos poucos projetos em que aproveitou-se as diferentes arenas decisórias para tentar aumentar ao limite a legitimidade desse projeto. Tanto que grande parte dos problemas que existem hoje não são problemas consensuais em torno ou de dissenso em torno da necessidade ou não da obra. São, sobretudo, reitero, problemas de gestão. Tá?
Então, do ponto de vista conclusivo, o que o PISC nos mostra, né? Nos mostra um projeto razoavelmente legitimado, tá? pelos envolvidos, que ele nasce com um alto grau de dissenso, que encontra um grau de consenso extremamente razoável, e que, inclusive, tem, de certa forma, tem influenciado o seu sistema de gestão. Hoje, o sistema gestor do projeto de integração do Rio São Francisco ele é composto por governo, sociedade civil e com espaço razoavelmente grande do Comitê de Bacias do Rio São Francisco. O presidente do Comitê de Bacias, ao ser entrevistado por nós, ele reitera até hoje a oposição ao projeto de transposição do Rio São Francisco, mas ao mesmo tempo ele reitera também que o papel do Comitê de Bacia foi decisivo para a incorporação do debate da revitalização e que, de certa forma, qualquer perda que porventura ele tenha tido do ponto de vista de órgão de defesa de interesses, obviamente que foram perdas democráticas, que foram perdas exaustivamente discutidas, né? E não algo como era muito comum no passado, né? Sobretudo em grandes obras, mas talvez não dê para a gente comparar muito bem, porque foram feitas sobretudo durante o regime militar, aonde você impõe a vontade governamental e simplesmente passava por cima, né, das diferentes demandas que, de certa forma, estavam deixando de ser atendidas, estavam sendo contrariadas com aquele processo. Acho que era isso. Obrigado.